Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje falamos de ciência, a propósito do livro Cientistas Portugueses, de David Marçal, já quase um residente neste programa, bioquímico, divulgador de ciência, coordenador da rede GPS, Global Portuguese Scientists, para falar deste retrato que acaba de lançar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livro que traça o retrato vivido de quem faz investigação científica por cá. E já com uma larga presença de mulheres, a nossa outra convidada é uma das cientistas mais galardoadas, com o Prémio Pessoa, inclusive, a bióloga investigadora Maria Manuel Mota, há mais de 20 anos a estudar o parasita da malária, para ouvir neste programa nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença. É um gosto voltar a este tema e eu começo com uma grande provocação em forma de pergunta a ambos. David, há parasitas na ciência? Há parasitas da ciência. Há alguns que são aqueles que não fazem, que estão lá bem, que são os que estão se calhar no laboratório da Maria Manuel Mota para serem estudados de modo a poderem ser derrotados, mas também há parasitas da ciência. Há parasitas que são aqueles que usam a ciência como justificação para as suas práticas e produtos nada científicos e usam a ciência como um argumento de marketing e de autoridade. Esses são os parasitas da ciência. E em relação a... Isso enquadra-se também, por exemplo, em quem não sai, digamos, do seu âmbito e procede na tal endogamia que se detecta na ciência e na ligação com as universidades, por exemplo? Talvez possa dizer isso, não, talvez seja demasiado forte, mas sim, a endogamia académica é um problema gravíssimo. O que é a endogamia académica? É a contratação dos amigos e conhecidos em vez dos mais competentes. E em Portugal esse problema é gravíssimo. 7 em cada 10 contratações para os quadros das universidades em Portugal contrata-se o que já lá estava dentro há muito tempo e, em geral, uma pessoa que nunca saiu de lá. Portanto, a endogamia académica é um conceito que se refere a uma imobilidade profissional de longo prazo. Pessoas que possivelmente publicaram lá o seu primeiro artigo, que fizeram lá o doutoramento, que ficaram lá sempre a prestar vassalagem aos donos e senhores da academia e que depois são recompensados com a entrada para os quadros. Neste momento não entram sem terem de facto algum trabalho feito, porque é um ambiente apesar de tudo competitivo, mas que são favorecidos, ou seja, 7 em cada 10 contratações entra o candidato de dentro. É muito pouco plausível que em 7 em cada 10 vezes o candidato de dentro seja sempre o melhor. E talvez o que seja mais notável acerca deste problema é que, ao contrário de outros, não está a melhorar. As novas contratações dos professores mais jovens e para a base da carreira são tão ou mais endogâmicas do que as contratações de professores com mais idade e em fases mais elevadas da carreira. Como é óbvio, comecei com esta pergunta porque entramos aqui na relação entre parasitas e hospedeiros. Isto tem um pouco a ver também com o trabalho de Maria Manuel Mota, mas eu reconduzo a pergunta, por mais provocadora que ela seja, e eu acho que ela é. Eu sou mais extremista às tantas que o David. Eu acho que, primeiro que tudo, o parasitismo é a forma mais bem-sucedida de vida no planeta Terra. Porquê? Já agora vamos lá explicar. Não se conhece nenhum organismo que não seja parasitado. Portanto, o parasitismo, praticamente todas as espécies são parasitadas e portanto, o parasitismo funciona. Mas eu acho que a endogamia é pior que o parasitismo. Então? Portanto, o David disse, é uma palavra muito forte. Eu acho, mas obviamente concordo com ele que é um problema muito grave, mas eu acho que ainda é pior que o parasitismo. Porque o parasitismo tem, por relação, um organismo que parasita o outro e vive à custa do outro. E normalmente prejudica o outro, mas tira benefício para si próprio. E eu acho que a endogamia e tudo isto ambos saem prejudicados. Portanto, é só um sistema estúpido. Portanto, eu acho que dá mau nome ao parasitismo pensarmos que isto poderia ser parasitismo. Porque no parasitismo, é muito bem sucedido, mas prejudica o outro para ser bem sucedido, que é terrível, obviamente. Mas no caso da endogamia, ambos os lados saem prejudicados. Porque eu não acredito que num sistema em que uma pessoa faz doutoramento, publica meia duzinha de papers e fica ali e depois alguém lhe pede para ficar, eu não acredito que esta pessoa saia beneficiada em nada, não contribui em nada.
nada para a sociedade, é terrível para a universidade, e, portanto, ambos os lados são prejudicados e, portanto, nesse sentido, eu acho que dá mau nome ao parasitismo. É ofensivo para os parasitas. É ofensivo para os parasitas. Mas realmente este é um problema gravíssimo, especialmente, isto é grave, a endogamia em qualquer tipo de instituição, mas para mim é muito mais grave na universidade. A universidade tem que ser pelo exemplo, desde os tempos dos gregos, é o exemplo, devia ser o exemplo da mudança, o exemplo da inovação, o exemplo de que se faz diferente do resto da sociedade. Teria que ser o exemplo para que os outros cheguem. E eu digo sempre isto. Todas as pessoas na nossa sociedade são tocadas pela universidade, mesmo as que não foram à universidade. E porquê? Porque passam 12 anos obrigatoriamente na escola e nesse tempo que passam na escola, 12 anos, grande parte do tempo que estão acordadas, que vivem acordadas, vivem com pessoas que se passaram pela universidade. Portanto, a universidade é realmente aquela instituição da nossa sociedade que toca em todos. E por isso tem que ser um exemplo, e um bom exemplo. E isto é algo que apodrece. É exatamente terrível. David, o teu livro vai mais pela questão dos vínculos, mas também toca na missão, quando falas do passar para o outro lado, que está num destes capítulos, que é, no fundo, alguém que consegue esse almejado ou não, desejado ou não, se calhar desejado muito, lugar como professor universitário. Tu falas em passar para o outro lado. Explica um pouco o que é isso, passar para o outro lado, e se achas que a missão, na linha deste raciocínio de Maria Manuel Mota, está a ser cumprida ou não. Eu chamo esse capítulo Salto. Salto. Porque, de facto, há um muro praticamente intransponível para a esmagadora maioria das pessoas, que é passar de uma certa situação de uma precariedade absoluta, de desenvolver a sua atividade profissional num absoluto estado líquido, em alguns casos até sem enquadramento laboral, portanto sem ser considerado um trabalhador, designadamente com o recurso a bolsas de investigação científica, que estão fora da legislação laboral, e que a esmagadora maioria das pessoas que fazem investigação em Portugal estão sob alguma forma de contrato precário, sejam as bolsas de investigação, que são os mais precários de todos, sejam contratos de trabalho a termo. E onde é que há, de facto, nesta atividade profissional, posições com alguma estabilidade? Apenas nos quadros das instituições de ensino superior. E esse salto é um salto que é praticamente um milagre, é quase um salto de fé, como no Indiana Jones, e um salto endogâmico, que será o salto será talvez a descrição mais realista. Ou seja, e esse salto não tem apenas a ver com a competência científica e com a produtividade científica. Há muitos investigadores em situações de precariedade durante muito tempo que conseguem demonstrar a sua competência e elevados níveis de produtividade científica. Tem a ver com muito mais coisas do que isso. Dar o salto para o outro lado. E o que é que acontece? Isto significa que nós vivemos num sistema de castas. Vivemos num sistema em que há uma série de pessoas que são uma minoria, que estão nos quadros das universidades, que são elas que de facto têm o poder dentro das instituições de investigação, são elas que votam e podem ser eleitas para os órgãos de gestão pedagógica, para os órgãos de gestão dessas instituições, e depois há uma série de gente, numa espécie de uma realidade paralela, que contribui com a sua produção científica para as instituições. As moradas que põem nos artigos científicos que publicam são as moradas das instituições. Que contam para um conjunto de rankings, de fundo. Designadamente a avaliação das unidades de investigação, que determina o financiamento dessas unidades de investigação, que conta de facto para os rankings das universidades, quando se avaliam as universidades em rankings internacionais. Mas depois não têm direitos. Depois não têm direitos laborais nem sociais. Muitas vezes não têm sequer qualquer vínculo a esta instituição. Por exemplo, são contratados diretamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de uma bolsa ou de um contrato que é pago diretamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Outras vezes são contratados através de instituições que são criadas ao lado das universidades, instituições de direito privado, no fundo, às vezes até com algumas boas intenções, para ter mais alguma agilidade administrativa que é muito difícil ter numa instituição de direito público. E o que acontece é que estas pessoas são mantidas fora digamos, das estruturas dos quadros, e estando fora dos quadros estão fora das estruturas de poder da universidade e das instituições, e portanto é um sistema de castas. David, mas alguém arquitetou o sistema.
E é quem é esse alguém a quem nós temos que pedir contas, ou neste caso quem critica tem que pedir contas. São governos, são as próprias estruturas das universidades que se perpetuam, passando para além de todos os governos? Eu acho que isto tem uma história, e a história é o desenvolvimento rápido da ciência nos últimos 20 anos. Passámos de uma realidade em que tínhamos poucas centenas de doutorados por ano. Por exemplo, nos anos 60 tínhamos cerca de apenas 60 doutoramentos reconhecidos em Portugal por ano, para uma realidade atual em que temos cerca de 3.000 novos doutorados por ano. E a meio dos anos 2000 teríamos cerca de metade, cerca de 1.500. Portanto, é um crescimento muito rápido. E esse crescimento muito rápido foi feito à custa de contratações precárias para fora dos quadros das universidades, e foi feito um bocadinho ao lado das universidades, através da criação das chamadas unidades de investigação. E essas unidades de investigação estão um pouco ao lado das universidades, apesar dos seus edifícios e das suas instalações até poderem estar mesmo inseridas dentro das universidades. Portanto, foi criado um sistema paralelo que permitiu, através de formas de contratação ágeis e de formas de gestão mais ágeis, por em muitos casos serem instituições de direito privado, conseguir ultrapassar alguns dos constrangimentos administrativos e burocráticos e de gestão que têm as universidades, e de facto houve esse crescimento ao lado das universidades, mas neste momento criou-se uma situação que é uma situação de duas realidades, uma situação de duas castas, e penso que neste momento estamos num momento em que temos que voltar a pensar nisto e pensar se as universidades querem ter a investigação dentro delas ou não. E se não querem, então terá que se criar um sistema público de investigação ao lado das universidades, ou se querem, terão que começar a contratar pessoas para fazer investigação. Uma decisão política. É uma decisão política. Eu penso que as duas soluções são possíveis. Eu acho que o David está muito certo aqui, que obviamente isto foi um crescimento muito rápido e, portanto, quando a ideia veio, quando entramos na Comunidade Europeia e nós realmente não tínhamos ninguém doutorado, porque nós estamos a falar destes valores e as pessoas em casa podem estar a pensar 3.000 doutorados por ano, o que é que eles vão fazer? Não é muito, o número não é grande, nós ainda não atingimos o valor não temos doutorados a mais. Exatamente, portanto, nós precisamos ter. Agora, os doutorados, as pessoas têm que perceber que só por serem doutorados não vão ser inseridos no mundo académico. O que nós fazemos, uma boa equipa que dá um doutoramento, o que é que dá? Dá a capacidade de uma pessoa saber resolver problemas. A minha equipa, neste momento, tem 5 alunos de doutoramento, 5 pós-docs, 2 técnicos, não é? Obviamente não vai haver, de repente, que saem 4, 5 anos, todos eles, e não vai haver 10 novos grupos de investigação sobre esta área. O que nós ensinamos as pessoas é a resolver problemas. E sim, o problema que estão a lidar agora é o problema da malária, porque é o que a equipa está interessada, mas estas pessoas sabem resolver problemas e podem resolver problemas a fazer isto, a fazer outra coisa qualquer. Portanto, o que nós temos que ter a noção é que o ideal, toda a gente teria uma educação científica, ou uma grande parte das pessoas teria uma educação científica para saber resolver problemas. Portanto, e aí não está o problema. Agora, o problema que surgiu, e aí concordo completamente com o David, é que simplesmente nós criamos uma estrutura paralela. Porque foi mais simples na altura. Foi mais simples formarmos pessoas, criarmos uma estrutura, porque as universidades, infelizmente, não deviam ser assim, mas estão congeladas no tempo. E claro que houve uma melhoria das universidades, mas este sistema que veio com gente nova, simplesmente cresceu. E eu acho que quem o criou assim, e na altura foi Mariano Gago, no fundo, que teve um grande... e cresceu. Acho que o conceito era, isto um dia vai se unir e vamos todos. Mas o problema é que cresceu assim. Mas também via subjacente a questão da forma de captar financiamentos e a forma como as universidades se posicionavam nessa matéria. Há todo um lado que é muito difícil trabalhar no âmbito público. Eu dirijo uma instituição, eu dirijo o Instituto de Medicina Molecular, que é exatamente um exemplo destes que se criou no lado paralelo. Nós vivemos num edifício que pertence à Faculdade de Medicina, vivemos no campus do maior hospital universitário do país, que é o Hospital Santa Maria. Os nossos fundadores são o Hospital Santa Maria, a Faculdade de Medicina, a Universidade de Lisboa, entre outros, mas digamos, esses três são 3 grandes fundadores, e simplesmente somos uma instituição privada sem fins lucrativos, mas simplesmente criamos-nos à parte, mas a verdade é que é muito difícil haver a integração de novos investigadores na faculdade. Ou seja, nós, por exemplo, agora temos conversas, todos os nossos grupos líderes deviam ser professores da faculdade, etc. E estamos a caminhar nesse sentido, 14 já são, dos 32 que temos, mas, portanto, ainda há um grande caminho a fazer. Mas o caminho, o objetivo é fazer esse caminho ou ninguém sabe se esse caminho vai ser feito sequer? O objetivo é fazer esse caminho, mas nós temos um standard, ok? E o nosso standard é a investigação internacional. E eu não estou como diretora executiva do IMM
preparada para baixar o standard só porque a universidade quer um standard diferente da forma como lida com determinado tipo de assuntos. Ou seja, eu não estou preparada para a endogamia de todo. Portanto, eu quando abro um concurso, tanto pode concorrer uma pessoa na Austrália como uma pessoa na Califórnia, pode concorrer. Claro que é difícil atraí-los, porque nós não temos a mesma forma de atrair, mas o meu objetivo é atrair o melhor. Não é atrair só simplesmente porque é mais simpático comigo, ok? Há determinado tipo de assuntos que este convergir não é fácil, não é simples. Em relação à precariedade, é um problema grave, muito grave em Portugal, mas nós temos que ter a noção de que eu acho que é muito simples de resolver. Então. Ou seja, nós fazemos decretos-leis complicadíssimos, que eu preciso de ter 3 advogados a explicar-me o que é que o decreto-lei diz e cada advogado interpreta o decreto-lei de uma maneira diferente. E eu vou dizer aqui uma à parte. É óbvio que é sempre mais fácil dizer do que fazer. E provavelmente eles também têm outro tipo de restrições quem está no poder. Mas era simples dizer, a partir de hoje, nenhuma instituição pode ter uma pessoa mais do que 3 ou 6 anos a fazer pós-doutoramento sem contrato. Se começarmos essa regra e tem 2 anos para implementar. Tem que haver um período de adaptação. Tem 2 anos para implementar isto. Eu dirijo uma instituição de 650 pessoas e garanto-lhe que nós simplesmente fazíamos isso. Agora, neste momento, com este novo decreto-lei, tenho uns que são precários, super precários. Quantos são nessa medida? Em 650? Muitos. Ou seja, eu digamos que tenho uma estrutura com 120 pós-docs e provavelmente o decreto-lei só atingiu 45 pessoas. Portanto, é tão simples quanto isso. Isso é muito mínimo. E é assim, mas as pessoas também têm que perceber o que é o sistema de bolsas e porque é que elas existem e porque é que elas fazem sentido. Elas fazem sentido para os alunos de doutoramento, sem dúvida. E porquê? O aluno de doutoramento não tem direito à segurança social, o aluno de doutoramento... Não, claro que tem que ter, mas é um aluno de doutoramento. Está a procurar a sua vida, acabou de sair da universidade, tem uma bolsa, é uma benesse que nós temos que pensar que a sociedade dá para não ter que pagar impostos, ok? E simplesmente com essa bolsa, a bolsa é do estudante e o estudante vai para onde quiser. Pode começar a fazer doutoramento comigo, mas passado 3 meses percebe que é uma falcatrua fazer doutoramento comigo. Eu sou diretora do instituto, não lhe dou atenção absolutamente nenhuma. Eu estou a dizer um caso real, ok? Falta um aluno de doutoramento passar no meu... Não lhe dou atenção nenhuma, etc. E vê o laboratório ao lado que faz coisas tão ou mais interessantes do que as faço e que diz assim, mas o chefe dele está ali todo, tem um supervisor o tempo todo, etc. Eu quero mudar. Qual é o limite então da bolsa? É até para mim, seria 3 anos de um pós-doutoramento. O aluno de doutoramento deve estar com uma bolsa, o tempo todo do doutoramento, a seguir começa um pós-doc e também deve ter. Porquê? Porque um pós-doc tem que ter a certeza que está no sítio certo, se quer manter-se no mundo académico, tem que estar no sítio certo para encontrar o seu nicho. E nem todos os laboratórios o são. E, portanto, deve ter um período em que também tem a sua bolsa e vai para outro lado qualquer. A partir dos 3 anos. Se o laboratório que eu quero, a instituição que eu quero, tem um contrato. Isto seria melhor do que a situação atual. Portanto, se fôssemos implementar isto e eu tivesse que votar sim ou não, eu votava sim, com certeza. Porque de facto não se pode manter uma pessoa eternamente o precariado e as instituições têm que ser obrigadas a escolher, têm que ser obrigadas a decidir se querem aquela pessoa ou não e têm que decidir isso em tempo útil e não se pode manter pessoas 15 anos em bolsas de pós-doc e contratos a prazo. Defenderia um sistema parecido com este, acrescentando que as instituições tinham que dizer que não queriam, se não quisessem uma pessoa, teriam que dizer isso com 1 ano de antecedência. Claro. Para que a pessoa pudesse, sem dúvida, pudesse procurar tem que haver uma avaliação. Pudesse procurar opções, portanto, se tinha um contrato de 5 anos, no 4º ano teria que decidir se quer ficar com a pessoa ou não. Dizendo que assinaria em baixo para mudar para este sistema proposto pela Maria, porque é melhor que o atual, eu reduziria a incidência de bolsas ainda mais. Acabaria de todo com as bolsas de pós-doc. Uma pessoa, mesmo estando a ser formada, também está a produzir trabalho científico. Os médicos, também quando são médicos internos e estão a ser formados, também têm contratos de trabalho. Não estou a dizer que tenham contratos permanentes, contratos sem termo, mas que sejam enquadrados na legislação laboral. Até eu, para as bolsas de pós-doc, acabava com as bolsas de pós-doc. Substituía-as completamente por contratos de trabalho. E mesmo no caso dos alunos de doutoramento, que seria o caso em que eu posso concordar com os argumentos da Maria, seria o limite, seria de facto uma bolsa de doutoramento. Fazendo a ressalva que os alunos de doutoramento, além de serem alunos e estarem a aprender, também estão a produzir trabalho científico desde o primeiro momento. Nunca se põe em causa
que estas pessoas estão a produzir e são os que mais produzem. A nossa produção vem todos dos alunos de doutoramento, ou seja, a nossa produção no dia-a-dia vem todos os alunos de doutoramento ou pós-docs. Portanto, claro que a produção destes alunos e destes pós-docs só acontece porque têm group leaders, etc., que simplesmente escrevem os grandes, escrevem os papers. Na minha instituição, as peças mais importantes são os alunos de doutoramento e os pós-docs. Eu não tenho qualquer dúvida. Não sou eu que os dirijo, é um sistema muito horizontal e na maior parte das instituições de investigação no mundo inteiro são sistemas muito horizontais, em que geralmente é o grupo líder que responde à direção, não é? Mas esse grupo líder tem a liberdade toda de fazer dentro do seu grupo, escolher quem quer, etc. Portanto, eu não escolho um aluno de doutoramento ou um pós-doc, etc. Digamos, o grupo líder que escolhe. Agora, eu só acho aqui que nós temos de ter uma noção. Este lado de precariedade, que depois vamos para o outro lado. Que tipo de contrato estamos a falar? Nenhum pós-doc na minha instituição vai ficar na minha instituição ou devia ficar na minha instituição. Isso é, num sistema internacional de investigação, senão estamos a fazer endogamia. É mobilidade total. Total. Ou seja, isso é o esperado. Nós temos níveis de endogamia nas maiores universidades, em Harvard, em Stanford, de 5%. Claro que alguns ficam. Digam-me assim, claro. Se eu tiver um pós-doc ali que é maravilhoso, eu não lhe vou dar para o instituto ao lado que quero competir comigo, quero ficar em Lisboa, fazer isto. Mas tem que haver uma situação excepcional. A maior parte das vezes não. Tem que mover-se para outra instituição. David, ias concluir, ias acrescentar que... E acrescentar que no limite é uma questão ética. Eu admito até que haja um sistema ultra competitivo e ultra precário, até... vamos admitir, é produtivo do ponto de vista científico, porque no limite as pessoas estão com a corda na garganta e têm que produzir muitos artigos, mas é uma questão ética. Portanto, estarmos a retirar da esfera do direito laboral, no fundo, quando estamos a falar de bolsas, uma série de pessoas, mesmo que isso permita que o sistema seja competitivo, mas isso não é ético. Portanto, também a maioria das empresas, muitas empresas, se calhar conseguiriam ser mais competitivas na sua área de negócio se pudessem ter contratos com uma precariedade absoluta. Mas nós, de alguma maneira, como sociedade, achamos que isso não é ético. Por isso eu acho que, independentemente disso até resultar do ponto de vista da produtividade científica, e isso seria uma outra discussão, acho que não é ético haver um recurso a bolsas fora do direito laboral. A razão que eu defendo nos primeiros 3 anos não tem nada a ver com precariedade. Eu defendo por liberdade, porque a bolsa é da pessoa. A pessoa não quer estar para maturar e simplesmente sai e vai para outro lado. Mas um académico do quadro também tem uma grande liberdade do seu pensamento, da sua ação, não mas tem assim, necessariamente não. É que se for um contrato, um pós-doc que trabalha na minha equipa, sou eu que lhe pago o contrato. No momento que ele não quiser trabalhar para mim, perde o contrato. É tão simples quanto isso. Se ele não quiser trabalhar para mim, não vai trabalhar para o lado com o meu contrato, que sou eu que lhe pago. Com um pós-doc, se quer manter-se no mundo académico, ele tem que ter a liberdade de se mover. E a bolsa é dele. Ele simplesmente chateia-se com a Maria Manuel Mota e está-se pouco lixando para aquilo que eu faço e quer fazer outra coisa mais interessante e pega na bolsa dele e diz-me, eu assino por baixo, claro que eu tenho que assinar, mas diz-me e no dia seguinte está. Pode ser uma bolsa da EMBO, pode ser uma bolsa, nem precisa ser nacional. Se for um contrato, o contrato é dinheiro que eu angariei para o meu laboratório. É uma coisa completamente diferente. E, portanto, no dia em que essa pessoa não quiser fazer o trabalho comigo... Só que fica também sujeito àquilo que consegue angariar ou não. E, recentemente, ficou fora de um concurso. Isso não mexe na equação? Atenção, quando estamos a falar de precariedade, eu nunca me senti uma pessoa precária. É uma opção minha. Eu não estou a falar de bolseiro, quer dizer, estou a falar de um financiamento global. Eu sempre tive contratos. Eu tenho contratos desde 2005, portanto, sempre tive de contrato de trabalho. A minha opção foi... É verdade, e eu tive uma oferta para ir para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Medicina, ser professora a 100%, e eu optei por não, porque lá está, eu queria ter a minha liberdade no sentido, eu já era grupo líder, portanto, ninguém está sequer a constar falar de bolsas, e as pessoas têm que perceber aqui, eu tinha um contrato para trabalhar 5 anos naquilo que eu quisesse e fazesse o que eu, dava uma liberdade total para fazer o que eu queria. Por outro lado, ofereceram-me, em paralelo, um lugar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em que, em investigação, eu podia fazer o que quisesse, mas tinha um peso maior de aulas e simplesmente teria que fazer parte do Conselho Pedagógico, do Conselho Científico, fazer aquilo. E eu simplesmente achei que eu queria fazer investigação e, portanto, é uma opção minha. Nunca me considerei precária por causa disso. Tive sempre contratos, tenho tudo. E é isso que eu acho que as pessoas têm que ter. Sempre fui avaliada, concorri e não tive. Acontece a todos. Não é um drama?
Não pode ser um... O meu caso não pode ser um drama. O que pode ser um drama... impacto sobre os projetos em curso. Não, claro. O que é um drama é nós não termos políticas de uma maneira geral que pensam disto de uma forma holística. Isso é um drama para o país. É um drama para o país nós não termos... Agora, o drama da Maria Manuel Mota é um drama relativo. Para além do livro Cientistas Portugueses, David Marçal, se quisermos saber mais sobre ciência, o que é que podemos ler, ouvir, escutar, David? Talvez sobre ciência mais geral, não necessariamente sobre carreiras científicas, posso sugerir dois projetos na internet, que são 2 sites de céticos, que no fundo fazem uma análise de certas afirmações que estão no espaço público e que se apresentam como tendo validade científica, mas que não têm. Um deles é um blog e um site de um médico chamado João Júlio Cerqueira, que é o scimed.pt, onde ele de facto fala sobre coisas muito triviais como dietas, a dieta do pH. Pronto, a dieta do pH é um disparate, ele lá explica porquê. E outras coisas também sobre o glifosato, que agora também está novamente na ordem do dia. Também tem, obviamente, alegações também tem uma relação com problemas de saúde. Portanto, o scimed.pt, e um outro site que é o da comunidade cética portuguesa, a concept.pt, que também tem a mesma coisa, ou seja, também tem artigos desenvolvidos com base na ciência sobre temas atuais, como por exemplo como é que funcionam os videntes, quais são os truques dos videntes para poderem enganar as pessoas e convencê-las de facto falam com os mortos, que lhes dizem algumas coisas sobre o que se passou. Portanto, das duas, ou para aprender a ser um vidente ou para não se deixar ser enganado por o site da comunidade cética portuguesa, concept.org. Evidências contra os videntes. Exatamente. Maria Manuel Mota. Eu vou numa perspectiva completamente distinta, só para mostrar lá em casa que realmente os cientistas podem fazer qualquer coisa e não são aquele tipo de pessoas que estão metidas no seu laboratório, só fazem aquilo, etc. E, portanto, queria chamar a atenção para uma nova banda de música portuguesa, mas que começou toda no IMM e são todos cientistas do IMM, todos homens, por acaso, portanto, esse é um problema grave aí, que temos que corrigir isto. São todos homens, são 4 cientistas que começaram uma banda que se chama Tricycles e acho que vai muito em breve lançar o seu primeiro álbum e, portanto, mas já estão aí a fazer concertos, etc. Muito bem, obrigado pela vossa presença, Maria Manuel Mota e David Marçal, neste programa sobre os cientistas portugueses. Para a semana regressamos para falar de um outro retrato português, o dos arquivos, que contam a nossa história. Tudo isto com a companhia sempre ímpar de Mário Lajinho, o autor do genérico deste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana com André Peralta, Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. E pode ouvir de novo em podcast através do site da Renascença, das plataformas digitais habituais, da nova aplicação da Renascença, sempre todas as semanas para debater temas da atualidade nacional e internacional.